Glória a Deus, o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua fidelidade, Ele permanece fiel, ainda que nós não sejamos fiéis, o Senhor permanece fiel, aleluia. Glória ao nosso Deus. Onde você estiver, seja muito bem-vindo a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca, aleluia. Onde certamente o Senhor hoje há de liberar uma palavra que será resposta para o clamor de cada um de nós. Aleluia. Vamos juntos adorar ao Rei da Glória e declarar que Ele é Deus e Ele está no controle. Aleluia. Não importa o que suceda, o Senhor está no controle. O Senhor continua no seu trono cheio de glória, cheio de majestade. Aleluia. Vamos juntos declarar que Ele é Deus e Ele está no controle. Aleluia. Oh Santo Deus, nós te damos graças, Pai. Obrigada, Senhor, pela comunhão em Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai, por tuas misericórdias que a cada manhã, a cada dia elas se renovam sobre nós, Senhor. Obrigada, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, e a tua fidelidade é eterna, dura para sempre, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, pois tu é quem nos chamou, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tu mesmo nos chamaste, Senhor. Tu mesmo começaste a boa obra em nós, Senhor. E tu és fiel para terminar, Senhor. Aleluia. Tu mesmo liberas a tua palavra, Senhor. Aleluia. Tu mesmo nos destes o teu Espírito, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, pois podemos nos agarrar a Ti, Senhor, a Tua palavra. E assim como a Tua palavra não passará, à medida que nos agarrarmos, assim permaneceremos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Sabemos, Senhor, que estás no controle, Senhor. Sabemos, Senhor, que não mudas, Senhor. Aleluia. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra não passa. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pois se nós permanecermos na Tua palavra, Senhor, a Tua palavra em nós permanece. Aleluia. E à medida que liberarmos essa palavra, Senhor, sai com o mesmo poder e autoridade de quando sai da boca do próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Pois Tu dissestes que Tu és a videira verdadeira, Senhor. E nós somos os ramos, Senhor. À medida que nos agarrarmos à Tua palavra, permanecemos ligados à videira e bebemos da seiva. Aleluia. Aleluia. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara, não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora. Oh, declaremos que Ele está no controle. Aleluia. Ele está no controle e
sombra da morte não se compara, não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Aleluia. Ele é Deus. 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 Só Ele é Deus. Ele é Deus. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Oh, erga os olhos e vê, Ele está no controle. Oh, que regozijo. Oh, e no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco oh, erga os olhos e vê, Ele está no controle. Vê, Ele está no controle. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado. Não temas quando as ondas no barco baterem. Erga os olhos e vê, Ele está no controle. Erga os olhos e vê, Ele está no controle. Aleluia, nós declaramos, Senhor, que Tu és Deus em todo o tempo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O Senhor é Deus. Ele é Deus. O Senhor é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O Senhor é Deus. Ele está no controle. Só Ele é Deus. Ele é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele é Deus. O Senhor é Deus. O nosso Senhor é Deus. Ele está no controle. Ele está no controle.
e Ele é Deus, Ele é Deus, o Senhor é Deus, oh, o Senhor é Deus. Nós declaramos, Tu estás no controle, Deus. Nós declaramos, Tu és Deus, Tu és Deus, o Senhor é Deus, oh, Ele é Deus, o Senhor é Deus, em todo tempo Ele é Deus, sim, Ele é Deus. Te adoramos, Rei da glória, oh majestade, nós te adoramos, Rei da glória, majestade, o Senhor é Deus, em todo tempo Ele não muda, tudo há de passar, o nosso Deus é perfeito em todo tempo. Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus, Ele é Deus. Nós declaramos, o Senhor é Deus e Ele está no controle. Não temas, não temas, Ele é Deus. Não temas, Ele é Deus, Ele é Deus. O Senhor é Deus, nós te adoramos, Deus, te exaltamos, Deus, te exaltamos, Deus, Tu és Deus, Ele não muda. Ele não muda, Ele prometeu, Ele irá cumprir. Não temas, o Senhor é Deus, Ele não muda, Ele não muda, Ele prometeu, Ele irá cumprir. Aleluia, aleluia. Tu és o nosso Deus. E não és um Deus de longe, és um Deus de perto. Levantas reis e fazes reis. E quem instruiu a mente do Senhor? Tu és o nosso Deus porque Tu és soberano. Obrigado nessa noite por nos teres dado aquilo que é a Tua graça. Em nome de Jesus, para que pudéssemos ser participantes das riquezas da Tua graça. No nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Ele é Deus. E olha, esse louvor é muito importante nós entendermos não só a melodia, uma nova melodia, mas entendermos a revelação profunda de depositarmos a nossa confiança completa no Senhor, não obstante daquilo que esteja a acontecer. Eu quero levar-te nessa noite, queridos irmãos, bem-vindos a todos nessa noite. Quero levar-vos a um outro patamar, a um outro nível que você precisa de entrar. Amém? Vou começar com uma bomba, que é uma verdade. Assim te diz o Senhor nessa noite. Só não entram porque eles não removem quem lhes impede. Há muita coisa que o Senhor tem para te fazer viver, mas que você não vive as coisas supostas da parte do Senhor. Porque toleramos aquilo que abre portas a Satanás, de modos que impede o Senhor de se mover. É necessário que haja um certo nível radical na obediência da fé. Porque também eles, diz a palavra do Senhor, ouviram a palavra, mas não misturando a palavra com fé, de nada lhes aproveitou. Podemos ler no livro de Hebreus capítulo 4, nessa noite.
Hebreus capítulo 4. Aleluia. Aleluia. No versículo 1 do capítulo 4, no versículo 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra também nós ouvimos, também nos foi pregada. O desempenho que temos foi por termos ouvido da mesma maneira que eles ouviram. Mas a nós que ouvimos, misturando com fé, foi proveitosa. Mas os que não misturam com fé, não lhes aproveitou em nada. Logo, há um engano religioso quando nós temos pessoas que ouviram a mesma palavra, não dão frutos, e então a gente trava o barco esperando que eles deem frutos. Vou acelerando minha mensagem nesse sentido por causa da urgência que eu sinto da parte do Senhor neste sentido. Quando eu digo vou acelerar, você capte, entre no barco, flua comigo. Durante muitos anos deixamos às vezes de falar e anunciar, de declarar profeticamente o que entendemos no Senhor, com receio de que eles não compreendam. Então a palavra de Deus te diz, também a eles, também a nós, estamos todos na mesma condição. Se estamos frutíferos, se estamos maduros, se estamos ungidos, é porque ouvindo misturamos com fé. Logo, é engano pensar que quem não cresceu, seja a culpa do pastor, seja a culpa do diabo, seja isso ou aquilo. Não. A palavra enviada, e somos chamados a misturar a palavra com fé, para que possamos dar seu fruto e não haver então um jugo desigual que depois nós temos que parar ou condicionar em função de alguém que não tem dado fruto. Não podemos exagerar porque há muitos que não dominam ainda. Queridos irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo exorta a ser paciente com o fraco na fé. Mas do outro extremo, Jesus diz, tenho contra ti que toleras isso. Que toleras isso. Quem é que eles toleravam? Aquela que se dizia o que não era. Aquela que se dizia o que não era, profetiza, mas instruía o povo no erro. Então, enquanto nós vemos, eu ouço esse escândalo, isso para mim é um escândalo, ouvir pessoas dizer que não, a pessoa aprende ou vai se arrependendo com o tempo. Não, a Bíblia diz que já deveriam ter dado fruto, já deveriam ser mestres. Logo, se alguém não é mestre, não é porque a palavra não foi enviada, é porque não a misturou com fé. Logo, quem já é mestre, ande segundo o que já atingiu, de acordo com a revelação que já alcançou. Porque se você deixa a palavra que o Senhor te deu, porque os outros não entenderam, Deus falou com Paulo, os outros não entenderam. Deus falou com Daniel, aos outros não foi dirigida a palavra. Logo, a ti que é dirigida a palavra, então você suba. Você seja elevado, seja arrebatado até o nível que o Senhor tem te chamado. Porque há um engano de falsidade em termos de uma falsa unidade e que nos leva a uma má prestação, a um mau desempenho no espírito. Porque queremos andar com quem e a quem a palavra não foi dirigida, porque a quem a palavra não foi dirigida diz que também deveria estar lá e deveria estar assentado naquele lugar, o que torna um fardo, um peso que o Senhor não nos chamou para pagarmos, não nos chamou para carregarmos. Noutras palavras, diz a palavra de Deus que ele veio aos seus, mas os seus não lhe reconheceram. Então nós precisamos de entender que é tempo de nós sairmos das nossas tendas, assim como Moisés ia na direção da tenda da congregação, os homens saíam da sua tenda e viam Moisés ir embora. E a minha pergunta sempre foi, por que eles não seguiram Moisés? Mas diz que o jovem Josué seguia. A tenda representa a carne. Então eles permaneciam na sua carne ao invés de seguirem para a tenda da comunhão.
Então, queridos irmãos, se alguém em Cristo ou na igreja permanece na carne dele, não pode ele agradar, ele não pode estar na fé, não pode agradar a Deus. Logo, uma pessoa carnal não pode estar na palavra de Deus. A semente de Deus, que é a palavra, é enviada para produzir, provocar em nós frutos espirituais. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Pela fé, entendemos que pela palavra, pela fé, agradamos a Deus. Logo, a minha carne, minha opinião, minha inclinação não me permite agradar a Deus. Logo, Deus, na sua infinita misericórdia, o povo clamou na sua angústia e Deus enviou a palavra. A angústia das obras da carne. Então, Deus enviou a palavra para me tirar da carne para o espírito. As palavras que vos digo são espírito. Aonde nós estávamos na carne, então Deus enviou a palavra na nossa carne para nos introduzir no espírito. Nós estávamos nas trevas e Ele enviou a palavra que é luz para que o Evangelho resplandecesse em nós. Logo, a tolerância àquele que não crê, a Bíblia diz que se o nosso Evangelho está encoberto aqueles que perdem-se. Porque o Deus deste mundo cegou a sua mente. Mas aquele que ordenou que o Evangelho resplandecesse nas trevas, ele resplandeceu esse Evangelho nos nossos corações. Logo, nós andamos de acordo com a revelação que temos e não deixamos de andar nessa revelação até que o incrédulo compreenda. Não. Isso é jugo desigual. E esse jugo desigual tornou-se uma grande paralisia no corpo de Cristo. Eu tenho estado nesse dia todo de hoje, esse é o tópico da minha mensagem, a meditar profundamente naquilo que o Senhor tem estado a falar comigo. Nós oramos, Senhor, buscamos a face do Senhor para que nós possamos dar frutos. E é tempo de nós irmos para outra banda. É tempo de nós alcançarmos aquilo que o Senhor nos falou. A Bíblia diz, procura apresentar-te como um obreiro aprovado, que saiba manusear bem a palavra de Deus. Então nós deveríamos todos, não existe uma exceção ou alguém que está livre dessa mesma característica. Todos nós deveríamos ser árvores frutíferas. Porque o problema não está na semente. A palavra é a boa semente. O problema não está no rio. O rio é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que toda árvore plantada no rio daria fruto a seu tempo. A Bíblia diz em Isaías que dos desertos, no ermo do deserto, floriam rios. Nós veríamos Deus transformar o deserto no Éden. Então a promessa está lá. Por que nós ainda não conseguimos vencer as nossas fraquezas da carne? Quando há graça disponível. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Qual era mesmo a tua luta? A graça superabundante. Por que você venceu essa luta? Então a Bíblia diz, do espírito, da graça tendes caído. Quando você cai da graça, cai do espírito, você entra na carne que entra na lei. Porque a lei mostra que a tua carne é condenável. Mostra que a tua carne é fraca. Mostra que a tua carne é transgressora. O que é a tua carne? É a tua vontade. Logo, ninguém pode estar ou agradar a Deus quando está na vontade dele. Porque a minha vontade é contrária à vontade do Senhor. Então, quando nós ouvimos muitas vozes dentro da igreja, quando nós ouvimos muitas opiniões, mas que são dissonantes por não concordarem com as Escrituras, você sabe que eles estão na carne. Você sabe que eles estão na carne. É necessário que você esteja morto para ouvir o Senhor. Querido irmão, vou repetir. Repete na voz alta comigo na tua casa. É necessário estar morto para ouvir o Senhor. Porque quando Jesus disse, eu sou a ressurreição, a Maria, a Marta que estavam vivas, lhe responderam, sabemos que és a ressurreição e num dia ele vai ressuscitar. Ela respondeu por estar na carne. Mas Lázaro que estava morto, lhe disseram sai, ele não disse um dia vou sair. Ele obedeceu. Se você não entendeu ainda isso, é necessário estar morto para ouvir o Senhor. Marta respondeu por estar viva na carne dela. Lázaro, estando morto, respondeu, saiu. Imagina Lázaro dissesse, eu sei que um dia vou ressuscitar. Hoje é o 4º dia, já não tem como, as pessoas vão ficar assustadas com o cheiro. Lázaro respondeu. Um homem vivo para si mesmo
Ele argumenta contra o Senhor. Jesus perguntou, por que razoas entre vocês nos vossos pensamentos enquanto eu falo? Número 1, por que eles razoavam? Porque eles não reconheceram que ele era a palavra de Deus. Eles estavam lá medindo-se, comparando-se. Se fosse profeta, saberia quem ela. Tá vendo? Para ti hoje, profeta é saber o pecado do outro. Mas a Bíblia diz que o espírito de profecia é o testemunho de Cristo. Logo, você se acha profeta porque você tem conhecimento da falha de alguém. Isso não faz de ti um profeta, é fofoqueiro e é acusador dos irmãos. Um espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O que significa um profeta para os pecadores? Te anunciar o perdão, te anunciar a restauração, te anunciar como está escrito. O perdão é contigo para que os homens te temam. Sabe disso? Entenda isso. Assim como o homem veste um casaco, o perdão é aquilo que o Senhor veste. É aquilo que está com ele. Para que os homens lhe temam. O perdão é contigo para que os homens te temam. Yerat Adonai, o temor ao Senhor. O reconhecer que Deus está presente para me instruir. A quem é que eu vou reconhecer? Quando é que eu reconheço? Quando tenho a convicção de ser pecador. Então consigo reconhecer que Ele está ali. Quando é que eu não reconheço que Ele está lá? Quando eu acho que eu sou justo. Quando eu acho que eu sou justo. Então o que é que nós temos? Muito barulho dentro da igreja é fruto da carne de alguém que se acha justo aos seus próprios olhos. E o lugar dele será tirado. Por quê? Porque foi-lhe dado tempo para que desse frutos dignos de arrependimento. Então eu amo a oportunidade que o Senhor me dá de te anunciar o Evangelho sem fábulas, sem falsidade. Então, nessa noite, deixa eu te explicar uma coisa. Você está perante um homem cuja consciência era de alguém que estava condenado no pecado. Como alguém que está prestes a ser levado para a forca, prestes a ser colocado na cadeira de morte, e lhe perguntam, tens alguma última palavra? E essa última palavra que me foi dada foi a minha fé no Senhor, da qual me tirou da morte para a vida, porque ele disse, aquele que crê em mim saiu da morte para a vida. Eu estava nas trevas e foi-me dada essa oportunidade, ouvi o Evangelho, me agarrei nele, não vim debater dentro da igreja. Por que eu nunca dei problemas aos meus pastores? Porque eu tinha consciência de que eu era um pecador a quem foi dada a oportunidade de me arrepender. Eu não vim dentro da igreja para debater com um santo de Deus. Não vim dentro da igreja para debater com um ungido de Deus. Eu não vim dentro da igreja para debater se acho, se não concordo. Eu tinha entendimento que eu estava condenado por causa do meu pecado. Eu procurava um redentor. Ruth é uma figura profética nas Escrituras por causa desse mesmo ponto. Ela sabia que era inimiga de Deus. Ela não se viu como viúva, não se viu como vítima. Ela disse, o teu Deus será meu Deus. Renunciando à crença do passado, o teu povo será meu povo. Abraçando a comunidade dos santos. Ao invés de vir, o que é a comunidade dos santos? Eles disseram em 1 João, a comunhão que temos é com Deus, por meio de Jesus Cristo. Eles abraçaram a comunidade com Deus, então abriram mão dos caminhos dos gentios. Logo, nós não temos mais que falar lentamente como caracóis, porque alguém é incrédulo e rejeitou a oportunidade que lhe é dada para que a palavra enxertada ele desse frutos. Logo, nós temos que entender, há uma urgência. Há uma urgência. Por que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz? Quando os do mundo contratam alguém para exercer uma função e ele não corresponde, ele lhe despede. Rápido. Por quê? Porque vai prejudicar o investimento. Vocês, bondosos, mais bondosos que Jesus, pensam na família dele, pensam nas sequelas, isso vai acontecer, pensam ser justo, acham que devem fazer assim. E então a Bíblia demonstra como Deus disse a Saul, Saul, Deus te disse para destruir a semente dos amalequitas, mas tu te achaste melhor que Deus. E por essa razão o reino te foi tirado. Sabe como é que você perde o que Deus te deu? Não é necessariamente o diabo a se manifestar. O diabo se manifesta na tua apatia. O diabo se manifesta na tua tolerância ao erro. Você sabe que vai destruir. E você tolera como se não fosse avisado. Você ignora a sabedoria divina. Você ignora a comunhão que vem do alto que te diz, teme ao Senhor, não temas aos homens. O que isso implica? Queridos irmãos, foi-nos dada a palavra para nós sermos mais astutos
do que os filhos das trevas. Ele disse, sede mansos como a pomba, mas astuto como a serpente. Por que você só gosta do manso como a pomba? Porque você ignora o que o Senhor está falando contigo. Então, nessa noite, parece que eu estou acelerado. E eu estou mesmo acelerado. Porque você está atrasado. Isso não é um discurso de grande revelação. Isso é um discurso de desperta o tu que dormes dentre os mortos. Ah, não, mas eles estão... Nós temos... Não. Eles também ouviram a palavra. Sai dela, povo meu, levanta-te e vai. Se você não entrar no que o Senhor te ordenou, porque você estava distraído com quem não quis ouvir, a quem vais reclamar? De quem vais reclamar? Então, queridos irmãos, é necessário que entenda, não é porque estamos todos no mesmo quarto, na mesma sala, na mesma carruagem, que nós vamos agora nos distrair daquilo que o Senhor está a falar conosco. A palavra é dirigida a ti. Não se preocupa com outra. A palavra está a ser dirigida a ti. Então você se posiciona naquilo que o Senhor está a falar contigo. Para que você possa remir tempo na tua vida. Não andar mais como alguém no passado andou. Distraído do tempo, das épocas, entendendo a vontade do Senhor. Então você tem que remir o tempo. Você tem que acelerar. Então, queridos irmãos, se há uns que acham que, não, isso ou aquilo, deixa para trás. Você vai até... O que significa deixa para trás? Ele deixa fazer o que ele quer. Não faça o que ele quer. Ah, não, mas isso não é unidade. Esquece isso. A unidade é sermos unidos no Senhor. Vem do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com o Senhor. Então nós nos unimos no Senhor. Agora, se você não quer ouvir o Senhor, queridos irmãos, amém? Assim como o homem que lhe dizem, última chamada para o voo DT 604, Luanda, Nova York. Corre. Tem voo Luanda, Nova York, DT. Assim seja. Em nome de Jesus. Depois vamos dizer para a pessoa mais profeta. Mas a questão é exatamente essa. Você corre. E se no caminho alguém te chama, olha, eu atrasei, mas vamos ainda conversar. Não tem tempo para conversar. Porque a Bíblia diz, também eles ouviram a mesma palavra, não a misturaram com fé. É necessário você entender que você tem que acelerar. Você tem que acelerar. Quer dizer, irmãos, no meio de todos os tempos e todas as lutas, eu sempre vi o Senhor me libertar. Sempre vi o Senhor me livrar pela sabedoria do Espírito. Ele disse em Provérbios 8, eu, a sabedoria, estou com Deus desde o início. Sem mim nada foi feito. Por mim reis governo. Desde o início. Agora, esta incredulidade é oposição às Escrituras. Incredulidade, queridos irmãos, não é dúvida. Dúvida é uma mente dividida. Incredulidade é acreditar numa outra verdade, que não é verdade. É acreditar numa outra instrução, que não é do Senhor. Então você tem uma maneira de pensar que é a mente de Cristo e você tem a tua maneira de pensar. Esta tua maneira de pensar, essa tua opinião, chama-se uma falsa crença, que é demoníaca, que é idólatra. A definição de idolatria é uma falsa crença. Queridos irmãos, a definição de idolatria é uma falsa crença. O que é idolatria? Uma falsa crença. É colocar a tua crença em algo que não tem sustentabilidade. E o Senhor disse, os céus estendi como uma cortina, as estrelas chamo cada uma pelo seu nome. Quem estava lá para me instruir? Quem instruirá a mente do Senhor? Então nós colocamos a nossa fé no Senhor, não porque a gente sentiu qualquer coisa. Colocamos a nossa fé no Senhor, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos no nosso pecado. Mas Cristo foi ressuscitado e confirmado pelo poder da ressurreição como Filho de Deus. Lá, presta atenção. Nós não somos simplesmente moleques que acreditamos no que sentimos. Não, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Porque senão nós não deixamos a confusão de lado. Cada um sente qualquer coisa. Cada um sente o que sentia antes da cruz. Em Cristo, nós entendemos, como o centurião, que sentia um ódio que tinha que crucificar Cristo. Mas quando Cristo suspirou, aquele ódio saiu dele e ele disse, meu Deus, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Porque aquela cegueira lhe impedia ele de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Esta cegueira já saiu pela fé. Essa cegueira já foi removida pela fé. A Bíblia diz que o Evangelho resplandecendo no meu coração, agora eu entendo Cristo à imagem. Não vou perder tempo por aquele que ainda é cego. Porque se a palavra que abriu os meus olhos, a palavra é o que abriu os meus olhos,
Eu não posso ter mais comunhão com aquele que, tendo a palavra, deita fora, escolhendo ser cego. Aleluia. Há necessidade de acelerar. Queridos irmãos, há necessidade de acelerar. Ouça o que eu estou a dizer em nome de Jesus. Ouça o que eu estou a dizer. Para quem vive na cidade de Luanda e quer estar em negócios, e não somente alguém que queira estar em negócios, você sabe que você depende dos negócios comunitários. Há um espírito de caracol, há um espírito de lentidão que faz um atraso, uma retenção nos negócios em Angola. Logo, você fica frustrado porque os preços são o que são. Por quê? Por causa da falta de competitividade necessária para termos uma economia saudável. Então a Bíblia te diz o quê? Orai pela paz e a prosperidade da cidade que te fiz transportar. Eu repreendo esse espírito de incredulidade na tua mente que te faz contemplar lentidão como algo normal. Não é normal. Queridos irmãos, não é normal. Quando você vê, por exemplo, uma caneca, uma chávena como esta, a ser vendida a 10, 15, 20 mil kwanzas, é só porque há uma certa lentidão no mercado. Porque quando tiverem preços competitivos, você sabe o que vai acontecer. Dentro do poder da compra, vai se vender mais. Então, em vez de você vender uma de 25 mil, você vai vender uma de 2 mil e você vai ter muito mais vendas, ao invés de uma mentalidade cega, que você depois diz, vendemos 20 canecas nesse ano, quando você podia ter vendido 2 mil. Há uma certa lentidão, é um atraso, é uma retenção. Por quê? Porque o Senhor quer te entregar coisas e depois você diz, nós já oramos. Caracol não ora. Então a Bíblia diz que que o Senhor, que Elias disse a Acabe, aparelha o teu carro e vai. Há ruído de chuva. Mas Elias ficou, continuou a ouvir o Senhor. Mas quando a unção veio sobre Elias, Elias se achou lá à frente. Então há uma unção de aceleração. E para que haja esta aceleração, o Senhor nessa noite te desprende de julgos desiguais, de pesos que te impedem, até o Senhor me mostra, que impedem com que haja fogo no altar. O que é que impede o fogo no altar? Quando é que há fogo no altar? Quando há um sacrifício. Quando houver um sacrifício no altar, o fogo desce. Então, quando nós temos altares montados, mas você coloca sacrifícios que se recusam a permanecer no altar, então Deus disse a Abraão, e Abraão disse ao filho, e o filho perguntou, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, cadê então o sacrifício? E Abraão lhe disse, o Senhor proverá. Mas quando ele viu ele ser amarrado, ele calou a boca. Quando ele viu ele ser colocado no altar, ele não saiu. Queridos irmãos, a razão pela qual muitos ministérios estão a ser estagnados é porque aquela pessoa que devia ser o sacrifício no altar, pela sua obediência, pela sua morte, ele discute, abre a boca, tem ideias, mas por que ele tem essas ideias? Número 1, porque ele não confia no Senhor. Por que ele não confia no Senhor? Porque ele confia em si mesmo. Por que ele confia em si mesmo? Porque os olhos deles não estão abertos para ver o pecado nele. Então ele confia na sua autojustiça. Então ele não precisa de se negar, só precisa de alguém que lhe reconheça. Queridos irmãos, o grande engano no nível religioso hoje é vocês procurarem alguém que te reconheça. O espírito de orgulho tem falado nos teus ouvidos. Queridos irmãos, o espírito de orgulho tem falado nos teus ouvidos. Você procura alguém que te reconheça. Você procura alguém que te reconheça. Quando a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não lhe reconheceram, é você que tem que reconhecer o que o Senhor está a fazer. Jesus disse, hipócritas, vocês reconhecem quando o céu fica vermelho, vocês reconhecem quais são os tempos e vocês não sabem reconhecer o que está à vossa frente. Não é o Senhor que tem que te reconhecer, é você que tem que reconhecer. Ele é o profeta desconhecido que anda nas nossas ruas. Ele é o Espírito de Deus que testifica nos nossos corações e você, sem lhe reconhecer, diz, algo me disse. Então, como você vai continuar no algo, então passou de ti aquilo que era suposto ser teu, porque você não sabe reconhecer que era o Senhor a falar contigo. Queridos irmãos, não presumamos que podemos irritar o Senhor e não ter consequências. Ele veio aos seus e os seus não lhe receberam. Então, Iona, nessa noite, deixa eu abrir o Evangelho de uma outra maneira. Eu era pecador e o Senhor me visitou.
Na bondade dele, eu tive a oportunidade de me agarrar no calcanhar dele. Então ele mudou minha história. Não, eu não mudei de religião, eu não fui à igreja. Eu não aceitei Jesus. Eu me agarrei nele, ele mudou minha história. Porque ele disse, se soubesse o tempo da tua visitação e quem te visitou, não sofrerias o que está por vir. Mas como muitos de nós, na ignorância, por causa da dureza em nossos corações, separados da vida de Deus, achamos que não vai acontecer nada. Mas ele disse, no dia mau, há um dia mau. Há um dia mau. Vou repetir, há um dia mau. Não sei quem vai te enganar. A Bíblia diz, há um dia mau. E se andas a ouvir, não, Deus é bom, não vai permitir. Ele não quis permitir, enviando a palavra para te arrebatar do dia mau. Há um dia mau. Amém. Eu não sei qual é o engano e quem te enganou, mas há um dia mau. E a Bíblia diz, tomai a armadura de Deus, para que após tendo feito tudo, o que é a armadura de Deus? É a revelação da palavra. Tomai a armadura de Deus para que no dia mau, havendo feito tudo, possais descansar, onde o Senhor te arrebata. Onde o Senhor te leva acima das circunstâncias. Onde você tem autoridade e você se levanta e se diz, não temas. O Senhor já tem nos mostrado isso. Então, essa é a palavra que faz com que o Senhor te ungindo, te capacite a não ser afetado pelas trevas. Agora, como é que Satanás se manifesta? Queridos irmãos, quando Satanás se manifesta, não é necessariamente o dia mau. A manifestação de Satanás não é necessariamente o dia mau. O dia mau talvez seja a consequência já do pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Agora deixa eu te explicar em 1 de Reis 13 como Satanás se manifestou na vida do homem de Deus. Ele foi da parte de Deus e profetizou contra o altar. E conforme a palavra do Senhor, de repente o rei tentou lhe segurar na mão. E então a mão do rei ressequiu. O altar fendeu. É Deus com ele. Sinais e maravilhas. E o rei disse, vem, te darei presente e farei de ti esse homem. E ele disse, não. Pois o que me enviou me disse, não senta, não come, não bebe nesse lugar. De repente, aparece um que se diz, Deus me enviou. Deus mandou te dizer. O anjo do Senhor me apareceu para que você coma e beba comigo. E ele sentou e bebeu, porque para muitos basta só te dizer Deus e você já fica cego. Para muitos basta só te dizer aleluia, amém, e a surdez acabou. Você não tem profundidade. Qualquer pessoa que é dentro da igreja canta louvor, faz não sei o quê, para ti já é de Deus. Está aqui o engano. Está aqui o engano. Isso revela o teu desprezo ao Senhor. E de repente o profeta que lhe mentiu, lhe disse, não te disse o teu Deus que não sentaste na minha mesa por quê? Não te disse o teu Deus que não bebestes nesse lugar, permanecestes nesse lugar, me ouvistes por quê? Por causa disso, o leão, por causa disso não serás sepultado com teus pais. Então, saindo ele, um leão lhe matou. Mas algo muito interessante, se você for ler 1 de Reis 13, a Bíblia diz que depois de lhe falar isso, ainda sentou, continua a comer. Há uns que ouvem e eles não querem saber. Já pequei mesmo, também já me repreenderam mesmo. E ele continua, porque o castigo não vem de repente, então ele não muda. Então a Bíblia diz que ainda depois de terem lhe repreendido, comeu, terminou a refeição dele, lhe prepararam o jumento, então ele saiu, o leão lhe matou. E é da onde vem 1 de Pedro 5. Cuidado, o diabo anda de redor à procura de alguém que ele possa tragar. Quem é o homem, quem é a mulher que o diabo traga? É aquele a quem o Senhor visitou. Abre. Mas já estou no meu conforto, estou habituada, sempre fui assim. Eu sempre respondi quando falam comigo. A minha língua nunca respeitou ninguém. Eu sempre fui assim. Quem é que eu vou obedecer? Nunca obedeci ninguém. Eu sou independente. Eu sempre vivi dessa maneira. Quem vai me controlar? Abre. E você não... Eu faço o que eu quero. É assim que eu não concordo. Quando eu não concordo, eu sempre fui assim, todo mundo me conheceu. Eu sempre fui rebelde, eu sempre fui dona do meu próprio nariz. Eras carnal e inimiga de Deus. Mas eis que chegastes agora à nova eterna aliança. Não procede mais como a loucura dos gentios, para que não te suceda algo pior. Então, quando ela decidiu no tempo dela, da maneira dela responder, foi procurar saber, guardas viram o meu amado, só que os guardas não tinham brincadeira com ela.
prenderam, lhe espancaram e lhe roubaram um manto. Cuidado, não percas o teu lugar. Pela indecência da teimosia, pela indecência do orgulho. Antes éramos assim. Em Cristo já não mais assim. Antes você falava todas essas coisas. Em Cristo você fala conforme a palavra do Senhor. A grandeza de Maria está aqui. Seja feita em mim, em tua serva, conforme a tua vontade, Senhor. Então, em Cristo eu sou aceita pela bondade dele, mas chamado para ser humilde, para concordar com ele. Então não confunda Deus te amar, não confunda o perdão de Deus com tua capacidade de vencer o engano. Vou repetir, não confunda Deus te amar, não confunda Deus te perdoar com a capacidade de você vencer o engano. A única forma de nós vencermos o engano é estar mortos para nós mesmos. Estarmos mortos para nós mesmos. Queridos irmãos, vocês respondem muito, vocês sabem muito, falam muito, mas ouvem pouco. Então, vou repetir. Falam muito, miúdos, imaturos. O que está por vir, ninguém vai te acudir. Porque quando você consegue resistir um homem que tem o Espírito de Deus, quem vai te acudir? Então, se existe um grupo de homens cuja reputação é politicamente correta, eles não têm temor ao Senhor e eles não amam as almas, assim te diz o Senhor. A mim o Senhor me diz, vede como eles não amam as almas. Porque eles não tiram as ovelhas da boca do leão, não tiram as ovelhas da boca do urso. Quando era suposto, querido irmão, você ser um homem que derruba gigantes. Mas para que isso aconteça, você tem que ouvir a palavra e misturá-la com fé. E quando me disser, Joana, amém, agora entendo. Fui eu que te chamei. Continuarei no meu caminho. Esse é o grande engano de Satanás nos dias de hoje. Por isso que nós ouvimos, não, o pastor é que lhe mete coisas na cabeça. Eu? Se você não consegue ouvir o Espírito Santo, quem sou eu para falar contigo? Com licença. Eu já me achei a orar diante de Deus assim. O Senhor está me dizendo para ir ter com eles. Se não te ouvem a ti, vão me ouvir, Deus. Mas, contudo, pela obediência, eu vou fazer. Eu tenho essa consciência. Eu não me exalto, Deus. Não faz mal. Não te ouviram, mas a mim vão me ouvir. Isso é bruxaria. Isso é bruxaria, é engano. Então, queridos irmãos, quando a palavra é dirigida a mim e eu esqueci de onde eu saí, a Bíblia te diz isso. A quem muito é perdoado, muito ama. Significa o quê? Eu não esqueci de onde eu saí. Eu não esqueci que eu estava condenado à morte. Oh, queridos irmãos, essa é a minha visão, é a maneira como eu me posicionei desde então. Eu me entendi como alguém em contrário, alguém inimigo, alguém oposto ao Senhor, a quem foi dado a oportunidade de fazer parte da comunhão com Ele. Não para eu me estribar no meu entendimento dentro da igreja. Imagine isso, queridos irmãos. Por que você tem tanta rebelião dentro da igreja? Por que você tem tanta contundência dentro da igreja? Por que tem tantos papagaios dentro da igreja? Não sabes tu que querido irmão, não sabes tu que ele disse, uns dirão em teu nome fiz e eu direi não vos conheço. Não está escrito na tua Bíblia também, ainda que Moisés e Samuel tivessem na minha presença, não lhes ouvirias. Não estás a dar conta que na presença de Deus há uns que contam, outros que não? Quem te iludiu? Lê a tua Bíblia. Quando a Bíblia em Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas, você tirou do contexto. O que significa? Deus olha para o sábio e para o ímpio. Ele não vê rico, nem pobre, negro, nem branco. Eu já te disse, só tem duas pessoas. Não perca o caminho na tua vida. Só tem duas pessoas aos olhos de Deus. O sábio e o ímpio. E ele disse, haverá separação de quem? Repara bem a mente de Cristo. Ele disse, haverá separação de quem? Do que crê e do que não crê. Do sábio e do ímpio. Acabou. E ele disse, ao redor do trono do Cordeiro, haverá todos os povos, línguas, tribos e nações. Ou seja, há essa inclusividade da parte do Senhor. Mas os olhos dele atentam para o que lhe teme. E o que não lhe teme, ele diz, eu não te conheço. Quem é que te enganou? Quem é que te apresentou outro evangelho?
Paulo disse, considera isso anatema. Então, você debater as escrituras significa que você não crê nelas. Logo, você é incrédulo. Não é incrédulo porque você duvida. Você é incrédulo porque você acredita num outro que não é evangelho. É isso que você tem que entender. A tua opinião é um outro evangelho. Não é só dúvida. Dúvida vem de uma mente dividida. Queridos irmãos, dúvida é uma mente dividida. Crer num outro evangelho é incredulidade. Então você não crê na palavra. Por que você não crê? Por que você não tem a fé do Senhor? A fé do Filho de Deus? Porque a palavra te é enviada e era essa que você tinha que agarrar. Deitar fora a tua opinião. Queridos irmãos, nos dias de hoje, que nós vivemos em 2024, tem pessoas que te dizem fé de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Mas Abraão era só a sombra do que estava por vir. Amém? Se Deus... Oh, queridos irmãos, teve um engano dentro da igreja. Porque todos falam. Não sejam todos muitos de vós mestres. Então, eu estou sentado hoje com a irmã Joana, que canta, glória a Deus, aleluia. Então, eu adoro o Senhor. Amém. Você não adora o Senhor? Amém. Glória a Deus. O Senhor é digno de louvor. Amém. Aleluia. Amém? Amém? A Bíblia diz, canta um cântico novo. A quem? Fala, irmão. O Senhor. A Bíblia... Não, agora eu estou a chamar a irmã para a mensagem. A Bíblia diz que Deus, que Ele é digno de louvor. Cantai um cântico alegre ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Agora, vê o engano na igreja. Canta ainda, irmã. Pega aí no microfone. Aleluia. Glória a Deus. Canta, irmã. Aleluia. Vamos embora. Ele é Deus. Irmã, não é assim. Vai, canta. Canta. Ele Você canta. é Deus. Por que eu estou te dizendo não é assim? Porque o fato de eu adorar o Senhor significa que eu também sei cantar? Ah, não. Se ela pode, eu posso. Como então? Estiquem daqui uma corda vocal. Amém. Faça o que eu estou a pedir. Não. Sobe a nota. Ele é Deus. Já põe. Você chama a Maiara vai cantar nesse nível. Não chama o pastor Mauro, eu não vou cantar nesse nível. Mas não se engane, eu sou um verdadeiro adorador. Agora, o fato de eu ser adorador, querida irmã, eu não sei cantar nesse nível. Vou estragar. Vai descompensar. Mas a tua habilidade, só porque eu adoro o Senhor, não me capacita nisso. Logo, só porque você canta, não te habilita a ser adorador. Entendeste? Então você pode me ver cantar com a minha voz rouca. Aleluia, aleluia. E o Senhor a gostar, olha o meu ungido. Olha o meu servo. E agora você com a tua belíssima voz chega. Oh, olha só como é que ele canta. Eu consigo melhor. Então tu vês. Aleluia, aleluia. E o Senhor não te ouve. Houve um momento que eu fiz. Eu preciso que você entenda isso em humildade. Houve um momento que eu peguei na minha guitarra e tocava. Porém a igreja era tão carnal que chegou um irmão que é mesmo, ele é mestre nessa área. E ele pegou na guitarra e o povo, uau! Não confunde, musicalidade não é espiritualidade. E eu olhei para a juventude da igreja e disse, vê como é que eles são enganados. Eu disse, vou-vos mostrar algo. Traz a guitarra. Ele disse, toca. Ele tocou, uau! Se fosse um concerto, eu aplaudia. Agora, eu peguei na guitarra. Só com as minhas 3 notas. Quando eu bati na guitarra, a unção se espalhou. Ouvindo. Há exímios guitarristas, mas me dá uma guitarra, demônio vão sair. Não esqueci isso. Há exímios guitarristas, me dá uma guitarra, demônio vão sair. O facto de você fazer isso melhor que eu, não significa que você pode fazer o que Deus me mandou fazer. Isso é só na tua cabeça. Então Deus disse a Moisés, Moisés, vê de que faças conforme eu te mostrei.
Moisés não fez nada. Deus disse a Moisés, vede que faças conforme eu te mostrei. Mas nós sabemos que as mãos de Moisés nada fizeram. E o que é que ele fez? Simplesmente permitiu e não permitiu. Qual é a instrução que Jesus deu em Mateus 18? Te darei chaves. E o que permitires, será permitido. E o que não permitires, não serás permitido. Qual é a chave? É o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Então quem é que Moisés permitiu? Ele permitiu aos homens que ele viu o Espírito que estava nele, Deus tirar o Espírito dele e colocar sobre esses homens. Então ele sabia, são esses que têm que fazer. Mas houve homens como Coré, Datã e Abiatã que alegaram a genealogia. Somos levitas, somos santificados, mas ele não permitiu. Porque ele sabia que não estava sobre eles o Espírito que ele tinha. Noutras palavras, por que Moisés viu? Como é que Moisés viu? Pelo Espírito. Então, queridos irmãos, não tem como nós falarmos coisas espirituais com quem é carnal. Ele não vai entender. O grande tropeço da igreja. Por que há escândalos sobre dízimos e ofertas? Querido irmão, eu não quero saber, eu não me incomodo com as taxas ou impostos do Zimbábue. Mas quando você pegou nas coisas de Deus e levou para os ímpios, isso se tornou escândalo. Como assim, pastor? Sim, é suposto, quando você prega o Evangelho, falar de Cristo crucificado, não dízimos e ofertas. Então você entregou coisas que são só compreendidas por pessoas espirituais. E existem hoje pessoas ditas espirituais. Saiba disso, estudar teologia não faz de ti espiritual. Estudar teologia não faz de ti espiritual. Eu não sou teólogo. Estudar teologia não faz de ti espiritual. Queridos irmãos, Dan Brown é um dos maiores filhos das trevas nessa geração. Foi ele que, estudando teologia, entregou toda a informação a Dan Brown é o que escreveu o Código de Da Vinci. Ele recebe, o argumento que ele se baseia, ele recebe de Jean-Dominique Crossan, um dos maiores teólogos do nosso tempo, em que ele te traz o seminário de Jesus, um tema em que ele diz, aquilo que é dito como palavras de Jesus não são impostas. Ele descredibiliza as escrituras por completo. Uma das coisas que professores acadêmicos de teologia dizem, não vim te falar de Deus, eu vim te provar que Deus não existe. Você tem que saber, desculpa, estamos navegando na manteiga. Existe teologia budista. Como você pode ser teólogo e ser espiritual porque você estudou budismo? Existe teologia hindu, islâmica, na vertente cristã, católica e a evangélica. Você não pode ser espiritual só porque você estudou teologia. Logo, isso é um engano. A espiritualidade vem da comunhão com o Pai, por meio do Filho, que nos deu a vida eterna, renovando a nossa mente. Ele nos perdoou, mas nós voluntariamente escolhemos não o abandonar. Escolhemos o seguir como um servo da orelha furada. Logo, o que acontece, queridos irmãos? O teu crescimento é resultado de uma escolha consciente de negar-te a ti mesmo. Pois ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Amém? Então, amém. Eu não posso sequer, queridos irmãos, eu não posso sequer lavar tua mente para você se negar a si mesmo. Por quê? Porque se você disser, não, eu não vou mais sair do meu quarto, vais descobrir que o pecado está em ti. Ouça. Eu como pastor, eu não posso te fazer a cabeça e te negar a ti mesmo. Não, porque é falso aquela negação. Queridos irmãos, Jesus disse, deixem-na, pois ela me ungiu para a minha sepultura. Ninguém pode negar-se a si mesmo, sem o Espírito Santo. Eu como pastor, não posso fazer isso. Esse é orgulho. É só pelo Espírito Santo que eles entenderam. Então ele disse, se o nosso evangelho está encoberto, é para quem se perde. Mas aquele que ordenou que o evangelho, que a luz do evangelho resplandecesse
nos nossos corações. Então, é pelo Espírito que eu consigo entender as coisas, não é pela capacidade argumentativa. Não é pela capacidade argumentativa. Mas se nós formos entrar na hermenêutica você consegue entender textos. Se formos entrar na apologética, querido irmão, eu vou te levar numa capacidade de argumentação que você vai me perguntar, esse pastor de onde? Nós tivemos um cenário agora em Lisboa. Nós entramos numa região, olhamos para os trabalhadores, olhamos para os clientes, vi 2 agentes da polícia. Eu disse, aqui é alguma coisa diferente. Eu abordei um dos agentes da polícia e perguntei, senhor agente, boa noite, peço desculpas, eu precisava só que me ajudasse até a concluir algo. Quer dos trabalhadores ali, quer aqui dos clientes, eu noto uma deformação física. O que é que se passa nessa zona? Eles ficaram a olhar assim para mim e disse, não, deixa-me só ajudar a entender. Aquilo ali é indício de pobreza, aquilo é indício de má nutrição. Esses que estão aqui é a mesma coisa. Lá fora eu encontrei jovens rebeldes, violentos. Que zona é essa? O que é que se passa nessa zona? E ele olhou para mim. O senhor estuda esse tipo de coisa? Por causa da profundidade dos argumentos que eu estava lhe trazendo. Mas essa capacidade argumentativa vem de onde? Achas que vem de onde? Vem do Senhor. Porque o Senhor te faz discernir as coisas. Até você aceitar me ouvir, eu estou a te dizer satanista, e você vai, não, pastor, não é. Espera, vai. Até você, tua mente vai ser confundida, eu vou te dizer, se entras aí vais tropeçar. Quem és tu para me dizer isso? Vais tropeçar. Mas como é que você sabe? Pelo Espírito que nos revela as coisas por ouvir. A palavra que eu te dei nesse ano foi, mas a igreja será arrebatada. E ele disse, sobe para aqui para te mostrar as coisas que estão por vir. A tua comunhão com o Espírito Santo te faz ver além de tempos e épocas. A tua comunhão, repito, com o Espírito Santo por meio da palavra e do Espírito te faz ver tempos e épocas. Você começa a discernir coisas além do tempo, além do rosto bonito, além da oferta, além do amém. Você ouve o que o homem tenta ocultar, mas ninguém pode se ocultar perante as Escrituras, perante o Espírito de Deus. Então Ananias pensou que estivesse a enganar um homem. Ele foi perguntado, como ousas enganar o Espírito Santo? Há um patamar, queridos irmãos. Há um patamar de entendimento que só resulta da comunhão com o Espírito Santo. Marta argumentou, não sabemos que um dia ele vai ressuscitar. Lázaro morto obedeceu. Enquanto você estiver vivo para ti, vou te dar só esse conselho. Morra para ti mesmo. Não se iluda porque você aceitou Jesus. Porque muitos, aceitando o perdão, chegaram até a congregação dos irmãos e estagnaram. Eles não vão além. Outros entraram no ministério. Começaram a dizer, some de Deus. Aí é, Zacarias era aquele que saiu mudo. Lhe disseram, eu assisto na presença de Deus. Ficarás mudo. E foi um escândalo o sumo sacerdote sair mudo. E todo mundo a tentar compreender o que é que se passa. Ele não tem como explicar. Quando você não tem mais como explicar a palavra, quando você não tem mais como fazer o povo entender, alguma coisa aconteceu. A única coisa que faz com que você seja cortado dessa maneira é a tua incredulidade. Quando o Senhor vem falar contigo, você tem a tua opinião. Terás um filho, não, mas eu sou velho. Terás um filho, mas eu não tenho marido. Será dessa maneira, assim seja feito em mim. Queridos irmãos, ele disse, muitos entreteram anjos sem saber. Então não pense que Deus fala contigo, te visita na tua maneira, no teu modo, quando você achar. Eu vou repetir nessa noite, de novo, queridos irmãos. Eu me considerei a mim condenado à morte. E quem foi me dado uma oportunidade. Então corri a carreira que é proposta. Corro essa carreira proposta. Com a consciência de que foi dali que me tiraram. Eu não quero voltar ali. Porque se os antigos lembrassem onde eles voltaram, saíram, teriam voltado. Eu não entendo essa geração hoje. A única coisa que eu vejo nessa geração é a propensão do reconhecimento.
Aonde você vê a facilidade de pessoas se ofenderem. Eu vou só falar aqui algo rápido. No dia 16 de janeiro nós fomos para Lisboa. E eu sentado no avião disse, uau, faz 25 anos atrás, no dia 16 de janeiro, 25 anos atrás, eu era miúdo, sentado no avião, a ir para essa cidade. Dia 16 de janeiro, fez 25 anos. 25 anos depois, eu fui bater a porta daquele homem que me abriu a porta no Evangelho. Fui ter com ele. Nem que fosse só ter 2 horas com ele. Nós saímos da cidade do Porto, fomos ter com ele para almoçar com ele. Por honra. Por honra. Vou repetir, por honra. 25 anos atrás, ele me recebeu. Hoje eu sou um líder no ministério, mas não obstante, eu vou ter com ele. Não é porque eu tenho um ministério internacional que eu me exaltei. Mano, você aprendeu a orar ontem. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, sempre foi orgulho. Isso não tem nada a ver com a palavra. Então, em nome de Jesus, nós encobertamos muita coisa no nosso meio. Então, por meio desse ensino, o Senhor tenta te livrar de ciladas, mas não vão ouvir. O tempo está sedado, está a ser fechada a janela. Ouça o que eu estou a te falar. Se eu sou um homem de Deus, se não sou, esquece, ignora. Mas há 25 anos atrás me sujeitei a um homem. Sentei e ouvi. Sentei e observei. Sabe uma característica daquele pastor? Houve um dia que ele me deixou em Coimbra. E eu liguei, pastor. Deixei meu perfume no carro. Ele disse, está bem, filho, vamos já. Eu disse, pastor, desculpa, não queria que o pastor incomodar, o pastor te incomodar. Filho, senta lá. Então ele ligou para mim, ô Mauro, o buzinou, eu venho à janela. E ele pegou lá de baixo, disse, é esse perfume? Disse, é, pastor. Ele ainda pegou no perfume, começou a pôr o perfume no carro dele. Eu só não pulei porque era o segundo andar, mas eu desci como bala. Mas ele pôs o perfume fora do carro. Se uma pessoa fizer isso com essa geração, vão se ofender. Vão se ofender. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para cima é digno. O que é o arado? O arado é um instrumento que é usado para revolver o que está dentro do teu coração. Para tirar as pedras que sufocam a palavra. Para tirar os espinhos que sufocam a palavra. Para tirar tudo aquilo que faz com que você ouça, mas não misture com fé. Então, muitos se ofendem porque eles olharam para trás, eles entraram num processo diante de Deus de se arrependerem. Amém? Meus irmãos, eu não quero que eu sou de alto. Eles entraram no processo de arrependimento, mas em dado momento se esqueceram por que eles entraram lá. Queridos irmãos, prestem bem atenção. E o carro dele é pequeno. O carro dele era bem comprido. Um Nissan Patrol comprido. E ele performou, ainda se performasse o interior, irmã. Performou o exterior. Quando eu cheguei lá, agora você fica com a tua opinião. Se isso está errado, você fica com a tua opinião. Mas como posso me ofender com um homem que me instrui? Não tem sentido. Não tem sentido. Como posso eu me ofender com um homem que me instrui? E que isso seja como um martelo sobre um argumento dado como finalizado. Como posso eu me ofender com aquele que foi ungido para me instruir? Como posso me ofender com aquele que me mostrou o perdão, me mostrou a graça, que me introduziu na vitória contra o pecado? Como posso me ofender? Alguma coisa está errada. Só que nós ignoramos isso. E quando eu cheguei lá, eu ri. Eu fiquei, disse, passa meu perfume. Ele disse, paz. O que eu vou fazer? E nós dois começamos a rir. Isso, mano, eu te falei de um perfume. Há poucas coisas, às vezes, suficientes para te tirarem do teu lugar. Ou para revelar o que exatamente está no teu coração.
Você ficaria ofendido com teu pai se ele fizesse isso? Vocês têm muito tempo. Você dá muito tempo na carne. A tua própria vontade que não se submete ao Senhor. Há quem diga, não, isso é demais. O meu Deus que me perdoou, o demais não foi demais. O que seria demais? A separação dele do Pai. Mas ainda assim ele aceitou morrer. Você está entendendo isso, igreja? E querido irmão, deixa eu só te explicar uma coisa. Quem é mesmo esta geração que vai aceitar morrer, ser perseguido quando se ofende por causa de algo com o seu pastor? Você não está a ouvir, você não está a ver os sinais. Não é notório. Não é notório que Satanás vai entrar dentro da igreja através desse tipo de pessoas. Queres lhe dar posição de liderança? Louco és. E o Senhor vai cobrar isso de ti. As almas que vão ser afetadas pela destruição por meio desse tipo de pessoas que você permitiu. Louco és. Como assim, queridos irmãos? Quando você entra na tropa, te cortam o cabelo, você não fica ofendido. Quando ainda da igreja dizem, não, muda esse cabelo. Abandona. Oi? Oi? É uma geração que fala de si mesmo. No momento que você entender de onde o Senhor te perdoou, de onde o Senhor te tirou, você vai compreender a minha mensagem. A quem muito é perdoado, muito ama. Há níveis de revelação, de unção que o Senhor já deu, já te capacitou. Mas por causa das más companhias, você suspende isso, fingindo que você não sabe. Porque eles não entendem isso. Se eles não entendem, você entendeu, sai daí. Sai daí. Então, uns preferem abandonar o Senhor. Eu fiquei escandalizado com uma irmã que me disse isso. Senhor, se estás a falar comigo, me traz problema na minha relação, não quero. Nem eram casados. Ei, essa geração não conhece o Senhor. Vou repetir, essa geração não conhece o Senhor. Temos muitas pessoas dentro da igreja. Esta geração não conhece o Senhor. Você tem noção do que você... Ô irmão, você dizer no Senhor, não fala mais comigo para não me trazer problemas no meu namoro. É? Você se... É? Sim. Amém? Logo, não se dê a mais tempo, não se dê a mais corda. Foi dado o que foi dado. Cada um que recebeu, corra. Corra. Como assim? Essa é a urgência do Evangelho que é removida pelo entretenimento que entrou dentro da igreja. Por isso é que eu te digo, nosso ministério não podemos aceitar isso, não faremos isso. Eu não concordo. Você pode vir, deixa anjo, querido irmão, deixa anjo, fala que você envia o conselho apostólico, você envia o conselho ecumênico, mas me dizer, porque não na porta da igreja, bem-vindo, e aquilo. Meu irmão, ouve, se o amor não é suficiente, não vai ser um letreiro. Amém? Então, eu não vou substituir o evangelho, querido irmão. Como recebi, é como eu estou a te dar. Quando é que eu recebi debaixo de perseguição? Então eu te dou a mesma essência. A mesma essência. Queridos irmãos, e se na igreja não me receberam, Jesus é a quem eu tenho que reconhecer. Se a igreja acha, se eu acho que eles não viram quão valioso eu sou, quem eu tenho que reconhecer é o Filho de Deus. Ele disse, abandona a casa do teu pai, filha, e então o rei se afeiçoará à tua formosura. Qual é a tua formosura? Você que tem que decidir. Queridos irmãos, nós temos aqui uma forma de manter incrédulos dentro da igreja. É por isso que você muda os horários, porque eles não vão aceitar. Você muda isso, porque eles... Ah, não. Queridos irmãos, até nós compramos já autocarro para os irmãos virem, porque senão não vêm. Oh, pastor, isso não é normal. João Batista fez isso, por isso que você acha que é normal. Roubou-se sede e fome dessa geração. Porque se ensinou uma geração a desprezar o Senhor. É fácil você chegar lá. É fácil você tomar um lugar. É fácil. Você nem se arrependeu. Você nem sabe que você é pecador sequer. E já é uma figura importante no meio da igreja.
Por quê? Por causa do desprezo que temos no Senhor. Por causa do nosso desdém com o Senhor. Então o Senhor disse a Eli, da mesma forma que fez com Saul: visto que honrastes mais os homens do que a mim, eu também te desprezo. Então o ministério, queridos irmãos, a prioridade não são as almas, a prioridade sempre foi e sempre será o Senhor. As almas já é pretexto, que vocês andam a usar. A prioridade é o Senhor. Porque se o Senhor fosse prioridade, você não compactuava com o erro das almas que entraram. Se a prioridade fosse o Senhor, você não negava as verdades por causa das almas. Não, Senhor, essa verdade vamos assim deixar de lado, que eles ainda não são maduros, podem se escandalizar. Se escandalizam, é porque a verdade não está neles. Não consegue ver? Livra o povo da boca do lobo, irmão. Livra o povo da boca do lobo. Come on, igreja. Ah não, as pessoas vão se arrepender com o tempo. Até ele se arrepender já arrebentou a igreja. Come on, igreja. Amém, irmãos? Nós não somos chamados para um evangelho de incredulidade, mas o evangelho da fé do Filho de Deus vivo, baseado na palavra do Filho de Deus que Deus enviou, baseado na palavra do Rei dos Reis, naquele que morreu por nós e nos perdoou, para que fizéssemos parte da comunhão. Então, querido irmão, deixa eu só te explicar. Enquanto você não tiver essa decisão, você pode orar, pode ler a Bíblia, pode citar as Escrituras, não vai fluir. Mas quando você quebrar esse quadro, então o Senhor se move. Por quê? Porque o Senhor não compactua com trevas. Ele é luz. Nele não há trevas. Enquanto você diz que as pessoas vão se arrepender com o tempo, a ordem do arrependimento foi na cruz. Então, cada um anda segundo aquilo que ele já, por direito em Cristo, já alcançou. Então, você creia. Então, queridos irmãos, deixa eu só te explicar uma coisa. Eu sou mal livremente, amém? Esse é o evangelho que eu tenho, a palavra na minha boca como um martelo, é fogo. Querido irmão, eu não vou te bajular, quer se arrepender, se arrependa. Se você não quiser se arrepender, saia! Essa é a palavra do Senhor. Não brinca. Não brinca. Existem homens que falam para congregar pessoas no seu meio. Existem homens que falam e sacodem nações. E é necessário, é mister que isso aconteça. É mister que haja abalos. Porque senão nós não vamos entrar onde temos que entrar. Eu não sei se você consegue ter maturidade suficiente para entender que Jesus teve que sacudir os falsos no templo, em casa chamada de oração, e depois disso vieram os coxos e os cegos, e Jesus os curou. Porque ele estava presente, ele podia curar. A Bíblia diz ali em Lucas que Jesus estava ali e havia nele o poder para curar, a unção para curar, estava presente. Então, na casa de oração, por que os coxos não são a ser curados? Por que os cegos não estão a ser curados? Por causa daquela falsa coisa que o Senhor nunca ordenou. Enquanto isso não for sacudido, a glória não pode se manifestar, mas está presente. A presença é uma coisa, a manifestação é outra. Jesus estava presente, mas não pôde operar muito, por causa da incredulidade que havia neles. Logo, esse sistema incrédulo é um sistema de substituição daquilo que o Senhor já ordenou. Você chega no emprego, o teu chefe não tem que reconhecer, você tem que reconhecer o teu chefe. Ponto. Há ordem na casa do Senhor. Há ordem na casa do Senhor. A unção, queridos irmãos, multiplica-se quando você reconhece e ela traz. Então nós temos hoje uma geração que vamos ver o que o pastor fala. Essa geração é corrupta. Ouve o que eu estou a dizer, por causa deles vamos enterrar pessoas fora do tempo. Porque eles não reconheceram o poder, não reconheceram a autoridade do nome de Jesus para que então a palavra de Deus fluísse e a glória de Deus se manifestasse. Então, o que acontece? Não pode fazer mais nada. Por causa da incredulidade nos trabalhadores, da incredulidade nos cristãos. O teu Deus precisa de se mover nessa nação. Então, quando eu ouço o mundo gritar, cadê Deus? A resposta devia ser nossa. Não é dizer, Senhor, o povo aqui está perguntando onde é que estás. Vais demorar muito, Senhor. A resposta tinha que ser nossa. Mas a pergunta que está a ser feita, cadê Deus, é feita a ti. Se era suposto Cristo se revelar através de ti, cadê então a manifestação? Eu vou terminar minha mensagem aqui. Houve um dia que eu cheguei na igreja com o mesmo zelo que tenho hoje, no meu espírito.
Eu cheguei à igreja e fiz a seguinte pergunta: quem acredita em Jesus aqui? Aleluia. Quem crê na palavra de Jesus? Aleluia. Quem crê no nome de Jesus? Aleluia. Amém. Aleluia. Quem está doente aqui? Levantou um jovem. Eu perguntei: vocês disseram que acreditam em Jesus? Amém? Jesus disse: imporão as mãos, aquele que crê imporão as mãos e sarar os doentes. Ok. Quem acredita aqui vai se orar pelo jovem? A maioria calou. Se todos os cultos começarem assim, você sabe o que vai acontecer. A maioria ficou só no silêncio. É aquele momento que você encontra já a igreja muito gentil. Você dá muita prioridade. A prioridade, a incredulidade dele. Bloquearam. Até que uma jovem disse: eu vou. Então ela levantou-se. Isso está filmado. Levantou-se, impôs as mãos sobre o irmão. Girou a cabeça dele 360 mais. De negativo, de positivo, girou. Ele disse: daqui a bocado nós vamos ter que orar duas coisas. Um, o que ele tinha, e outro, o torcicolo que ele está arranjando no pescoço dele agora. Ele disse: para, irmã, para. Olhei para o jovem, se repreendi, se fiz o quê? Aquilo que ele tinha passado. Olhei para a jovem, repreendi o espírito que estava nela, não é que se manifestou um demônio? E quando se manifestou de nome, qual é o nome dos demônios? Jesus. E o outro? Espírito Santo. Você não brinca. Vais ver coisas dentro da igreja. Vais ver coisas. Isso está gravado. Vais ver coisas dentro da igreja. 2 demônios, um chamado Jesus, outro Espírito Santo, espíritos de engano. E como é que 2 demônios carregam o nome de Jesus? Porque você pode usar o nome de Jesus, mas não a palavra dele, não a natureza dele. Eu estou a corrigir algo muito grave, mas se a minha natureza, a minha motivação não for de amor, não for de reverência, eu não estou a fazer no espírito. Logo, aquele que fala bonito, falas mansas, você gosta, mas vai te levar no inferno com falas mansas. É necessário que você entenda: desperta a igreja. Desperta. Durante muito tempo toleramos falsos. E esses falsos são os que contendem com homens que pagam preço, com homens que derramam sangue, com homens que são perseguidos a todo nível, e você nunca seria achado nesses lugares. Então, eu gosto de falar o seguinte: estou a pagar um bilhete para a Mauritânia. Viram? Tem missões para a Mauritânia. Eu pago. Inclusive, vou também fazer de coisas, de relações públicas na embaixada para te darem um visto. Ouviste, irmão? Gostas de debater, contender, gostas naturalmente de bloquear, achar que sabes mais. Estou a te dizer: vou pagar estadia, vou te dar divisas, vamos fazer tudo, vamos fazer, te facilitar, meu irmão, para te enviar na Mauritânia. Mas sabe que na Mauritânia eles cortam a cabeça de quem prega o evangelho. Mas estou a enviar. Agora você se pergunta: por que aí não contende? Porque não é acerca, queridos irmãos, dele pregar, dele cantar, é acerca de te desviar. Vamos ainda na Mauritânia. Se não quiser Mauritânia, posso te dar Paquistão. E se você não entender, vou te dar aqui naquela zona de Kashmir, ali mesmo, naquela zona mesmo lá. Queres? O número do WhatsApp vocês têm, dá teu nome, passaporte, nós vamos começar a tratar isso a partir da manhã. E serás enviado. Vai ter uma equipa que vai ficar em jejuar por ti, vai mesmo te dedicar no Senhor, mas depois, o bilhete até prefiro só enviar já só um bilhete só de ida. A gente já sabe se ele vai voltar. Esses argumentos acabam dentro da igreja assim. Então, por que esses argumentos continuam? Porque nós não sacudimos a igreja. Então, dê a seu lugar a quem é frutífero, dê a seu lugar a quem teme o Senhor, dê a seu lugar a quem honrará a semente. E acabou. Foi por isso que o Senhor morreu. Essa é a hora da salvação dessas nações. É a hora da salvação das nações. Paremos de brincar com isso. Paremos de brincar com isso. Pregue-se o Evangelho da salvação. Anuncie-se o arrependimento dos pecados. Anuncie-se o perdão dos pecados. E isso é o que o Senhor Jesus nos enviou a fazer. Não para estarmos em contendas, não para estarmos a defender erro, não para estarmos a fingir que nós não estamos a fazer o que está oculto. Queridos da igreja, temam o Senhor. Temam o Senhor. Ele não é digno de louvor. Vocês cantam isso, mas mentindo. Temam ao Senhor.
Ele é digno de louvor. E se ele é digno de louvor, então nós vamos expor essas coisas. É muito oculto dentro da igreja, é muito amor fingido, é uma falsa serventia ao Senhor. Visto que nós toleramos isso no meio uns dos outros. Nós toleramos entre nós. Irmã, vou te dizer, se você não me diz que eu estou errado, eu vou te perguntar que amor que você tem por mim. E a Bíblia diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras e ao amor. E a Bíblia te exorta para você sair do conselho dos ímpios e andar no conselho dos sábios. Então, a forma de Satanás se manifestar não é no dia mau, é na tua tolerância, a tua crença fora da palavra. Aí é Satanás. Na tua carne. Agora, o dia mau, queridos irmãos, há pessoas que estão a acreditar que o dia mau é o que Jesus falou em Mateus 24. Haverá rumores de guerra. Não, aquilo não é o dia mau, aquilo é o próprio Senhor que está fazendo. É só você ler Ageu, ele disse, ainda há um pouco tempo a terra será abalada. Ele disse, se não fosse o Pai pelo seu próprio poder, o tempo e encurtasse o tempo, você vai descobrir que a terra já não está a girar 24 horas. É só você ler um pouco. É o próprio Senhor que está a fazer. E você está a dizer que esse é o dia mau que o diabo falou? Não, isso é só consequência do pecado na natureza. Entende? Está na hora de nós termos homens com coragem de negarem-se a si mesmo do que serem curibotas entre eles. Isso não é cristianismo. Não foi isso que eu aprendi. Desde muito cedo, na minha juventude, 25 anos atrás, eu aprendi a pagar um preço. As principais pregações que eu ouvi, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Aquele que quiser vir após mim, mas ama pai, mãe, casa, esposa, esposo, filhos, do que a mim, não é digno de me seguir. E eu perguntei a eles na igreja, mas pai, vocês que estão a falar isso, não está escrito também na vossa Bíblia, estão a me chamar rebelde como? Não está escrito isso nas vossas Bíblias? Ah, sim, era eu também estudante da escola bíblica, quando um pastor me disse, se você continuar lá contra o valente da Inglaterra, você será expulso da escola bíblica. E? Eu disse, pastor, com toda a honra, todo o respeito que eu tenho, eu vou continuar a orar. Mas para não lhe desacatar que vou orar na neve. E fui. E fui orar. Queridos irmãos, eu fui orar. Porque o Senhor me disse amar o valente da Inglaterra. Como assim, queridos irmãos? A Bíblia diz, julgai a vós. Quando você vê líderes a te incitarem à rebeldia, come on. Ele está a liderar aqui. Amém? Se Angola tivesse temor ao Senhor, a brincadeira da Igreja Universal de lutarem por um templo não aconteceria. Nós estaríamos de joelhos a nos arrependermos e todos nós vimos impávidos a discutirem por causa de dinheiro. Vamos fingir que nós não vimos. Deus abençoe. A Angola tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender. Isso é demais. Isso é demais. Será que o teu Deus não está a ver isso do alto? Mas isso tudo pela tolerância. Agora você vai discutir porque como é que é esse lado brasileiro, lado angolano, tudo é uma corja. Porque se alguém tivesse temor ao Senhor, não disputava por lugar. A Bíblia diz, mas vocês não sabem que vocês vão julgar a terra. Como é que você leva teu caso contra o teu irmão a nível do tribunal dos homens que vos condenam? Você resolve com o teu irmão, mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Foram discutir por causa do dinheiro. Os outros alegaram, nós somos angolanos, o evangelho não é nacionalizado, o evangelho é do reino. Por isso que eu sou uma autoridade espiritual na Austrália. Serei uma autoridade espiritual na Alemanha. Por quê? Porque é no espírito. A igreja não é nacionalizada. E para você não se surpreender com o que está por vir, saiba, a Bíblia te fala do anticristo e te fala também do falso profeta. Você precisa de entender os dois hoje. O anticristo é um líder político. O falso profeta é um líder religioso. E qual é a profecia do falso profeta? É o ecumenismo. Olha, os líderes políticos estão a dizer, vocês têm que se reunir, todos juntos, anticristo. O falso profeta é o líder religioso que vai dizer então sobre a minha tutela a paz entre as religiões.
Não pode haver paz entre Cristo e Belial. Entenda o que você precisa de entender. Por isso é que ele disse, seriam perseguidos. Agora espera, a perseguição só vai limpar o joio da igreja. É tão simples quanto isso. A perseguição só vai limpar o joio da igreja. Querido irmão, quando a perseguição bater na igreja, esses que contendem não serão achados, até esses que vão te entregar. Não, eu sempre falei, estavam a exagerar. Esses é que vão te entregar. Amém, igreja? Então, queridos irmãos, se assustei alguém, não faz mal. Você era chamado a ser um homem sério, uma mulher séria. Porque a salvação é exatamente isso. Sermos sérios por aquele que nos perdoou. E não estamos a fingir aqui politicamente correto, já só há muito tempo da igreja. E nós conhecemos, o diabo é há muito tempo opositor, o diabo é há muito tempo no espírito. E nós conhecemos, disse engano religioso, queridos irmãos. Amém, e amém, e amém. Para quem me ouve, saiba que essa é a palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor libera provisão sobre a tua casa. O Senhor estende um manto de provisão sobre a tua casa. Para você entender a palavra do Senhor. O Senhor que corrige, que exorta e repreende, Ele também restaura. Aquele que entendeu o que eu falei, o Senhor libera provisão. Coisas que estão retidas sejam liberadas sobre a tua vida. A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? A igreja é do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a igreja é do Senhor Jesus. Vou repetir, a igreja é do Senhor Jesus. Amém? E nós devíamos temor ao Senhor. Nós devíamos temor ao Senhor. Amém? Nós devemos temor ao Senhor. Você dentro dessa igreja, se você tiver alguma coisa para me acusar, você levanta a tua boca e fala. Mas você nunca me viu extorquir financeiramente no povo. Você nunca me viu oprimir ninguém financeiramente. Você nunca me viu fazer nada dessas coisas. O que nós fazemos é tudo voluntário, por amor ao Senhor. Entregamos nossa juventude, entregamos nossa vida. Nós não vamos tolerar nunca Satanás no nosso meio. Dessa maneira. Queridos irmãos, descobrir que a Ioana tem falha. Isso não te faz ter profeta. O que faz de nós profetas é encobrirmos no amor. Porque a Bíblia diz que o testemunho do Espírito, o testemunho de profecia, o Espírito de profecia é o testemunho de Cristo. Qual é o testemunho de Cristo? Se Deus lhe perdoou, seremos os primeiros a lhe perdoar. Queridos irmãos, brincadeira é no parque. Aqui não. Aqui não, queridos irmãos. A palavra é dele. Somos só meramente fiéis. Então, há uma necessidade de você se arrepender. Assim, eu falo no Espírito. O tempo dado para se arrepender está a acabar. A janela está a se fechar. Depois, não se escandalizem. Não se escandalizem, porque nós temos curta memória. Porque quando as coisas se manifestam, o diabo, eu vou te dizer, fica quieto. Foi o que eu falei. Quem se aproximou ao Senhor seria ele santificado naqueles que se aproximam do Senhor. É necessário que a gente entenda a palavra. É necessário. Na terça-feira eu falei isso. Se você tem sido uma esposa louca que anda a fazer atormentar a vida do teu marido, é melhor você se arrepender antes que o Senhor te arranque. Essa é mesmo uma palavra séria. Nessa noite eu não estou aqui com falas massas. Se você tem sido uma esposa que atormenta a vida do teu marido te fala, você finge que não é verdade, você se justifica, antes que você se arrependa, antes que você seja arrancado, é melhor você se arrepender. Porque o Senhor está a dizer pecado dentro da igreja. Então o Senhor quer libertar o povo dele do pecado. Logo, para Deus libertar o povo dele do pecado, ele vai arrancar as pedras de tropeço que fazem o povo dele pecar. Porque não foi isso que Deus ordenou. Logo, essa história de que você pode fazer o que você quer, levar outros a tropeçar, tem que ser arrancada do nosso meio. Sede santos, pois ele é santo. Isso se eu falei também para uma esposa, achas que não serve para ti, ô jovem? Ô jovem, você não era suposto ser cabeça como Cristo amou a igreja, e também você devia amar. Vai descobrir como é que Cristo amou a igreja, morreu por ela. Então, se você atormenta a vida da tua mulher, o que você está fazendo? O que você está fazendo, igreja? Então nós estamos a tomar posições em nome de Jesus. E o mundo só olha olhos da igreja. E nós estamos aqui, é o ataque do diabo. Eles é que são já os diabos. Porque se existe poder e graça para você vencer o pecado, igreja, por que você não está vencendo? Igreja, por que você não está vencendo? Então deixa eu só te explicar uma coisa. Nem tudo é orar. Deveria começar na obediência. Então você vai orar para a obediência.
Não para parar com os fingimentos no nosso meio. Amém? E amém. Talvez para quem não me conhece, é só explicar uma coisa. Então, em tão certo tempo, termino minha mensagem aqui, queridos irmãos. Não estou ofendido com ninguém, só estou afirmado na verdade. De repente mesmo, não é aqui dentro desta igreja que vieram dizer, Senhor pastor, por favor, ora só por causa disso, estão a fazer isso, estão a acusar. Não foi aqui dentro desta igreja que recebemos casos do gênero, amém, vamos orar. Senhor, expõe o que está oculto. Afinal, os que estavam a vir pedir oração eram os que fizeram. Aqui não é lugar de você se esconder. Aqui não é lugar de você se esconder. Tudo que está oculto será trazido à tona. Então, o que é que isso significa? No teu pecado oculto, a palavra veio e te visitou. Te dando a oportunidade de você se arrepender. Para que você fosse agora firmado na palavra. E quando Satanás tentasse vir te acusar, o sangue já estava a falar a teu favor. Mas não. Fingimos que entrar dentro da igreja está tudo bonito. Fingimos que... Amém, irmão? Amém, irmão? Sabe por que Paulo disse a Filemão, recebe Onésimo? Onésimo se converteu comigo nas cadeias. Eu estou a te enviar, recebe Onésimo. No Brasil houve um homem que matou alguém 14 anos depois, foi achado a pregar dentro da igreja. Daí a polícia estava lá também a dizer, amém! No meio do culto entraram, você está preso. Por quê? Se você genuinamente se arrependeu e você matou, você vai ainda resolver com a lei. É que nós não conseguimos sequer falar disso. Em vez de trazer escândalo na igreja. Onde é que está mesmo a nossa mente? Assim falei algo escandaloso. A igreja. Amém? Entendeste, irmão? Então, se eu matei e me arrependi, então deixa dar fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento não é na igreja. Fruto digno de arrependimento é você ser em Cristo. Eu vim morar em Angola em 2005. Eu vim e o Senhor me disse, fica. E quando eu fiquei, eu disse, Senhor, como é que eu posso ficar deixando dívidas no outro país? Não tem como. Mas o Senhor me disse, fica. Em 2008 eu tive a oportunidade de voltar. Eu fui para uma conferência em 2008, acabou a conferência, eu me desloquei às cidades onde eu tinha que me deslocar. Bati as portas. Mauro, há quantos anos? Onde é que tu andas? Eu disse, eu voltei para Angola. Mauro, tu voltaste para Angola? Eu disse, eu voltei para Angola. E o que te traz aqui, Mauro? Eu disse, eu vivi nesse apartamento, eu deixei uma dívida. Eles reuniram o staff. Mauro, você está dizendo que você saiu de Angola para vir pagar a dívida? Eu disse, sim. Procuraram no sistema, não estava lá. Disse, eu sei, o número do apartamento é esse, a dívida é exatamente essa. Eu trouxe o dinheiro, vim pagar a dívida. Fui para um cinema, para um blockbuster, clube de vídeo. Dei 3 cartões, número 1, número 2, número 3, disseram, não tem registro. Eu disse, eu deixei dívidas nesses 3 cartões. Porque eu saí sem contar que eu ia voltar a ficar. Eles reuniram o staff e começaram a glorificar Deus. Entre eles, que eram cristãos, diziam, aleluia, glória a Deus. Isso é, uau, isso é maturidade, isso é fruto. Glorifiquem a Deus, façam bem o que é certo. Come on, igreja. Dentro da igreja não é lugar para você se esconder. Dentro da igreja nós temos a luz do mundo e o sal da terra. Não foi dentro dessa igreja que nós chamamos irmão, vem ainda aqui, vais conosco para o Lubango. E o irmão está transpirado debaixo do ar-condicionado. Ele disse, mas ali está 16, ele está transpirando. É o quê? Sempre que eu te chamo para ir para o Lubango, você foge. É o quê? Ah, não, na realidade eu sou foragido do Lubango. No louvor não tocas. Você é foragido por quê? Ah, não, eu cometi essa essência assim. Os outros foram condenados, eu fugi. Eu disse, não, aqui você não fica. Mas não era esse também que nos dizia que nós estávamos a lhe roubar. Não, queridos irmãos, não foi dentro dessa igreja. Foi dentro dessa igreja. Não foi dentro Não foi dentro dessa igreja que encontramos jovens a venderem patentes da polícia?
Foi aqui que se diziam espirituais. E que nós começamos a expor e arrancamos isso. Não foi aqui dentro dessa igreja que os jovens se diziam de Deus, grandes evangelistas, pessoas que estão a te dizer: o meu antigo pastor me ensinou a sair do corpo para ir visitar minha namorada. Isso não é bruxaria? É aqui, irmão, aqui não é lugar para você se esconder. É hoje, você vem com ideias. Saiba que outros já passaram aqui e a loucura deles foi exposta. Boa continuação. Aqui é a casa do Senhor. Não brinca assim. Quer brincar, brinca. Porém, igreja, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Continue a crescer, continue a temer o Senhor. E se alguém me disser: essa página é muito dura, eu não vou continuar a seguir. Irmão, nós até andávamos a fazer sem ti. Vamos continuar a fazer sem ti. Quando for na eternidade, se for no inferno, vamos continuar, não vamos descer, irmão. Não brinca assim. A fé é nos dada pela palavra para nos separar dos nossos pecados. Então, aqui não é entretenimento. Então, se você acha que é duro, compreenda ainda o pecado, o que é que fez na cruz, e você vai entender a dureza do teu coração. Amém? É minha oração diariamente que o Senhor me faça permanecer no primeiro amor, permanecer naquilo que é a palavra dele. Amém, igreja? Nem tudo é perseguição, às vezes mesmo é pecado. Nem tudo é perseguição, às vezes mesmo é a nossa perversão. E nós precisamos de voltar à essência do Evangelho. Amém, igreja? Glória a Deus. Em vez de fazer brincadeiras dentro da igreja, parte, depois das com os pés, tratas os irmãos, distratas os pastores, faça a tua parte. Número 1, se arrependa. 2, dá fruto digno da arrependimento. E talvez aí nós vamos poder falar. Esse é um tom que nós temos que exercer em amor, mas temos que manter esse tom. É muita falta de reverência ao Senhor no meio da igreja. Imagina levarmos isso para um mundo que despreza Deus. Temamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus, igreja. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Nessa noite o Senhor bate a tua porta para que você se arrependa genuinamente. Tem cuidado. Tem cuidado, amém? Glória a Deus, amém e amém. Pai, eu oro, Senhor, selando essa mensagem no nome de Jesus, Senhor. A palavra não é minha, a palavra é tua. Que haja uma geração que te teme, homens e mulheres que te temam. Que nós possamos, ó Deus, entrar em dias que a verdade será dita. Até quero, mas entrar nesse altar, minha vida, eu não farei por causa do temor ao Senhor. Então, ó Deus, move-te na nossa geração. Levanta, ó Deus, homens que te conheçam em temor, que te conheçam em amor. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Porém, toda palavra da boca de Deus, ele é como um martelo. Toda palavra na boca de Deus, ele é como fogo. Se a palavra que você ouviu não te esmiuçou, então não pode ser a palavra de Deus. Se a palavra que você ouviu não te colocou em chamas, então não pode ser a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela não faz cócegas. A palavra de Deus, ela produz vida. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Iona. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo
o Senhor. Só Ele é digno, digno de louvor. O quarto homem na fornalha, digno é o Senhor. Só Ele é digno, digno